Bom dia, amados irmãos, melhor manhã para tudo, graça e paz, nesta manhã agradável, para ouvirmos um pouco aí essa gota de sabedoria, que é a palavra do Santo Evangelho do Cristo ressuscitado. Que maravilha, nós estarmos juntos mais uma vez, aqui fazendo aí essas menções da Bíblia, mostrando essa questão. E muitas vezes as pessoas têm me perguntado, irmão, a igreja, o sistema religioso, realmente faz uso de práticas que não é mais condizente com o Evangelho? Sim, claro. Então aí eu elaborei esse tema. Como é que o sistema me torna um herege? Porque na realidade o sistema evangélico hoje nos torna herege. Falamos heresias, chamamos um Cristo de mentiroso, chamamos um Deus de incompetente. Na realidade é isso que o sistema religioso te ensina com essas doutrinas de homens. Eu quero basear esse tema, como o sistema me torna um herege. Eu vou bem ênfase aqui na palavra, nos livros históricos, no livro histórico de Marcos. Vou abrir no capítulo 2, no verso 20. E às vezes é isso que muitas vezes eu me sinto. E me sentia quando eu estava inserido dentro do sistema religioso. E é nessa proporção aqui que eu vou trazer a ênfase da palavra do Senhor. Vejamos bem o que disse aqui no livro de Marcos. Vou abrir aqui nesse preceito do que está escrito no livro histórico de Marcos, no capítulo 2, verso 20. Ele diz: mas virá o dia em que o noivo será tirado deles, então jejuarão. E ele diz ainda no verso 21, ele diz: ninguém remenda uma roupa velha com um pedaço de pano novo, porque o remendo repuxa e rasga a roupa velha, deixando um buraco, uma lacuna. Verso 22, é como se alguém pusesse vinho novo em odres velhos. Os odres velhos arrebentariam, o vinho se derramaria e os odres se estragariam. Vinho novo precisa de odres novos. Que boa palavra! Então, nesse tema, vamos ressaltar algumas heresias que o sistema religioso nos coloca, nos coloca como ensinamento. Veja bem, o sistema religioso nos coloca como ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. Ora, os velhos costumes e ordenanças judaicas para serem praticados aos gentios, que somos nós. Então, nessa leitura de Marcos, nós tivemos bem aqui essa colocação contextual. Mas virá o dia em que o noivo será tirado deles, então jejuarão. Jejuar é prática judaica, não é gentílica, não é parte da nova aliança. Marcos, João, Lucas e Mateus não eram evangelhos, porque Jesus de Nazaré estava em carne e sangue e vivo. São livros históricos. E aqui ali passa e renoma
as práticas e costumes judaicos. E o sistema aproveita isto aqui e transforma. E veja bem o que Jesus de Nazaré diz: olha, não adianta pegar um pano novo e fazer um remendo em calça velha ou em roupa velha, porque o remendo novo vai arrebentar e abrirá um buraco. Ou seja, continua as mesmas lacunas de raciocínio, de entendimento. Os judeus são voltados para as obras da carne, é voltado para o carnalismo. O sistema religioso também, ele é voltado para a carnalidade. Eles acham que o corpo, a carne, será transformada, e a igreja que ele chama é o templo religioso de pedra formada por mãos de homens que habitam aquele espaço físico, que serão levados ao céu. Não. Isso é me tornar um herege. Isso é pura heresia. A igreja que o Cristo fala são os filhos de Deus, que são os espíritos. Nós estamos na era racional. Nós temos que usar da racionalidade quando se fala que o justo viverá por fé. Fé e graça. Pela graça que sois salvos. Veja que coisa interessante. Portanto, muitas vezes presenciamos líderes, pastores, bispos e etc., nos imputando regras a que não se deixa de ser uma forma da lei. Batismo, Santa Ceia, que é Páscoa judaica, jejuar, círculos de orações, imposição das mãos, óleo ungido, água ungida, não sei quem ungido, e tudo isso se torna-se fingido e sem necessidade, sem eficácia nenhuma. E aí começa, como está lá em Lucas, no capítulo 11, não é verdade? Lucas, no capítulo 11, no verso 45 a 52, eu não vou, 45 a 52, para só. Mestre, disse um estudioso da lei, que se achava ali, minha classe, também foi atingida com o que o Senhor acaba de dizer. Sim, disse Jesus, quanto a vocês especialistas da lei, que é o sistema, ai de vocês também, porque esmagam os homens debaixo de fardos difíceis. E o sistema faz isso, não toques, não use, não pode cortar o cabelo, não usa calça, não usa isso, não pode usar um batom, não pode, não deixe, não toque, não coma, não faça. São coisas difíceis que é imputada aos homens. Isso está Lucas, no texto e contexto, no capítulo 11, verso 45 a 52. Contudo, mais outros, quando pregamos o Evangelho, nós da graça, quando pregamos o verdadeiro Evangelho da graça e do Cristo ressuscitado, o sistema religioso nos julga de blasfemadores, induzindo assim os seus irmãos que, leigos no conhecimento da verdade, nos julga e provoca contendas entre a igreja, que é o corpo de Cristo, assim como fizeram com Estevão. Está lá em Atos 6, capítulo 6, verso 8 a 15. Texto e contexto. Atos, capítulo 6, versos de 8 a 15. E aí nós temos também, portanto, toda vez
que formos pregar o Evangelho da graça, seremos julgados pelo sistema religioso. Sempre seremos julgados pelo sistema religioso, que nos passará como mentirosos, hereges, blasfemador e outros adjetivos qualificativos com relação às nossas pregações. De degradação moral, porque na realidade o sistema, quando a gente prega a realidade do Evangelho nua e crua do Cristo ressuscitado, eles não têm como refutar perante a mesma palavra. Assim como está em Atos, veja o que disse Atos, Lucas escrevendo aos Atos dos Apóstolos, veja bem o que Lucas retrata nisso. Atos 24, versículo de 1 a 6, é para o que disse Lucas. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com algum dos líderes judaicos e um advogado chamado Tertúlio para apresentarem as acusações dele contra Paulo. Quando Tertúlio foi chamado à frente, fez as acusações contra Paulo no segundo discurso ao governador Félix. Vossa Excelência tem dado a nós, os judeus, tranquilidade e paz durante o seu governo, e o seu cuidado providencial resultou em notáveis reformas em benefício deste povo. Veja a bajulação para um potestade da época, governo. Por isso, nós somos muitíssimo agradecidos ao Senhor, mas para não cansar Vossa Excelência, peço a sua atenção, se por um momento, enquanto eu, resumidamente, a nossa questão contra este homem, é que nós descobrimos que este homem é um perturbador. E é assim que o sistema religioso vê os ministros da graça. Um perturbador. Eles não aceitam a verdade do Cristo ressuscitado, o Evangelho, a boa notícia, a alegria de viver, a graça, a proteção divina, adorar ao Senhor em espírito e verdade, porque assim como está em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, nós sempre nos apresentaremos pela misericórdia de Deus, nos fortalecendo de forma santa e agradável a Deus, com nosso culto racional, porque para o sistema legalista sempre seremos um herege. Para o sistema legalista sempre seremos blasfemadores. Para o sistema legalista sempre seremos o destruidor, o devorador de seus cofres, dos seus atos financeiros. Somos destruidores das empresas religiosas. Mas não é isso que somos. Não lutamos contra carne e sangue, mas sim revelamos um evangelho puro, salutar, correto e verdadeiro, pela sua essência perante a própria luz da Bíblia. Não entrando em contendas, apenas mostrando a realidade da boa nova. Pois nós da graça adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Não temos costumes judaicos, não somos judeus, somos descendentes de gentios, mouros, árabes, descendência da livre. Somos livres, porque Deus assim nos ordenou, desde antes da fundação do mundo. Viemos predestinados a viver paz, gozo, amor, justiça e alegria no Cristo ressuscitado.
Paz e graça aos meus irmãos. Uma melhor manhã. E até o próximo tema. Com certeza, sobre a ordem de Deus. Um forte abraço. Beijos no coração. Graça e paz.